Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Empreendedores, empreendedoras de plantão do meu Brasil, como vocês estão? A palavra que não quer faltar, que não pode faltar. Você já declarou hoje? Então, junto comigo, aproveita essa oportunidade. Eu declaro na minha vida, na sua vida, bênçãos do céu. Que o quarto céu seja aberto em nome de Jesus e derrame todas as suas dádivas. Que você possa, no seu coração, todos os dias, declarar o que o Senhor tem de melhor para nós. O que o Senhor tem de boa e agradável para os nossos dias. Não esquece, se você está chegando em casa agora, lembre-se de levantar as suas mãos para os seus filhos, para sua esposa. Declare uma noite abençoada, declare paz que excede todo o entendimento, para que ele esteja dentro do seu coração e no coração da sua família. E que todos os dias essa voz ecoa para você ao acordar. Já declarou hoje? Muito boa noite para você que está chegando aqui. E vamos começar o nosso programa com a melhor notícia da noite. Qual é? A notícia que vem ao encontro do nosso coração. Para você que está chegando agora na rádio e nunca ouviu falar, quem é essa moça que está falando? Eu sou a Vivi Fernandes. Nós estamos agora no programa Carta da Virada. Todas as quartas e quintas-feiras nós estamos aqui trazendo a melhor notícia da noite, com convidados, ou quadros que nós temos todas as quintas-feiras. Cada quinta-feira é um quadro diferente. E agora aqui nas quartas-feiras, no programa Carta da Virada, nós vamos iniciar uma série, Empreendendo por um Só Propósito. Serão 5 episódios para que a gente entenda, a gente comece a falar sobre como lidar com as pessoas na luz do Evangelho e junto com a luz dos negócios, do empreendedorismo. O que é esse ar fascinante que nós temos que aprender e colocar em prática? Então você vem aqui junto com a gente, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, do buffet que nós trabalhamos, quem é a Viviane Fernandes, o que ela faz. Entra no nosso Instagram. As nossas redes sociais todas são Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. Tanto no Instagram, tanto no Facebook, no TikTok. Nós também estamos lá com várias informações. Para quem não sabe, nós temos um buffet, né? Já vou falar do patrocinador aqui, que é a Visane Gastronomia. Por que eu citei dela? Porque você vai entrar lá, você vai ver os nossos eventos, as nossas mesas, o público que a gente atende. E Viviane, dá para fazer tudo isso, trabalhar com pessoas e ser cristã? Lógico, o cristão é quem nós somos, nosso estilo de vida. Então você também vai ver lá, você vai ver aonde eu congrego, que é a comunidade do Evangelho e Vida, quais os estudos, aonde nós temos as programações em vários lugares. Gente, aqui está muito recheado de informação, nosso tempo é curto. Por isso, todas essas informações nós vamos falando para que fique na memória de vocês. Que na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui. Amanhã, quinta-feira, às 19h35, nós também vamos estar aqui, sempre com convidados nas quintas-feiras. Às quartas-feiras nós temos esse trabalho para levar a melhor notícia junto dentro da palavra, assimilando o nosso dia a dia com a palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nesse quadro, que é Empreendendo por um Só Propósito. Todo empreendedor, quando ele inicia o trabalho, 90% é por quê? É por necessidade. É por colocar o pão em casa, é para pagar as suas contas. Todo início do empreendedorismo sempre tem essa questão de que nós começamos para colocar comida em casa. É normal, faz parte. Só que depois que nós iniciamos esses trabalhos, nós temos que ter a consciência do quê? Do conhecimento.
Nós precisamos ter o conhecimento de como nós vamos gerir esse negócio, como a gente vai conseguir crescer, como a gente vai conseguir manter esse nosso negócio. Isso faz parte, porque se você não coloca isso como meta e objetivo e ter o conhecimento de como você vai andar com ele, ele pode se tornar um pesadelo. Por quê? Porque a falta de conhecimento não vai te impedir de você dar o próximo passo. A falta de conhecimento vai te impedir de você colocar tudo em prática, o que às vezes você nem sabe. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso foi uma virada de chave minha quando aconteceu na época da pandemia, que eu sempre trabalhei com comércio. Agora imagina, na pandemia, simplesmente fechou tudo e eu já trabalhava com buffet. E o que aconteceu? Logo em seguida não tinha mais nada. Eu ia fazer o quê? Eu trabalhava com o quê? Eu fiquei durante uma semana indo da minha casa para o mercadinho, do mercadinho para minha casa. Eu falava, meu Deus, com a graça do Senhor não me faltou nada, não me faltou uma refeição na minha casa. Só que eu tinha que começar a entender como que eu ia colocar meu serviço em prática. A graça do Senhor, claro que veio, mas tinha que partir de mim. O conhecimento de como eu ia fazer isso, e foi quando eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar áreas da empresa, de finanças, de marketing, várias coisas. E é isso que eu estou mostrando para vocês. E o que mais me surpreendeu era o quê? Tinha coisas que eu não sabia, que eu nem sabia. Você vai falar assim, Viviane, está redundante, eu não entendi. Tem coisas que você não busca conhecimento, que você não sabe nem que existe. Aí mora o perigo. Viviane, como vencer isso, Vivi? Indo de passo em passo, procurando estar em ambientes de aprendizado, procurando estar em ambientes onde outras pessoas fazem a mesma coisa que você faz, para que comece a despertar em você a curiosidade de falar, opa, eu preciso entender disso. Por exemplo, o microempreendedor, ele acredita que pagar impostos é ruim. Eu vou ficar pagando imposto para o governo. Eu não vou formalizar isso, eu não vou formalizar aquilo. Por quê? Porque escuta a maioria das pessoas falando e não toma providência de entender o que é o bom, o que é o ruim, o que eu preciso fazer. Porque nós, como os cristãos, nós precisamos o quê? Andar certinho. Aí vamos dizer a seguinte questão, por que eu falei de lidar com pessoas? Porque todo o nosso envolvimento é sobre pessoas. Tudo que nós vamos fazer é sobre pessoas. Então, como é que a gente concilia pessoas, evangelho e negócios? Será que a Bíblia nos ensina isso? Gente, estou tomando um chá quentinho, que a minha garganta hoje tá daquele jeito. A gente consegue sim. Quando nós falamos de impostos, por exemplo, os impostos, você não vai pagar simplesmente abrir e falar assim, eu estou pagando imposto para o governo. Sim, é para o governo, só que isso vai estar dentro da onde? Da sua precificação do seu produto. Você não está tirando dinheiro do seu bolso para pagar para o governo. Você entende que quando... Olha a virada de chave. As pessoas, a maioria, fala o quê? Vou ficar pagando imposto para o governo? Quanto mais imposto entrar para você pagar, significa que você está faturando mais. Só que esse faturamento, ele tem que estar dentro do quê? Esses impostos tem que estar dentro da sua precificação. Isso você vai começar a pensar e falar, poxa, eu nem sabia disso. É a frase que eu disse. Às vezes você não vai atrás porque nem sabe que não sabe. Como é que tudo isso, Viviane, você está falando para trazer para o Evangelho? Sim, quando o apóstolo Pedro estava temoroso porque ele tinha que pagar os impostos, o que aconteceu? Qual é o episódio da Bíblia que nos traz a clareza de que eu tenho que pagar o que é do governo? Sim, quando o Senhor virou para ele e falou,
lance um anzol. Pedro era pescador de rede. Ele lançava rede para buscar os peixes. E Jesus falou assim, lance o anzol. É um só. Certeiro. Diferente do que ele estava. E o Senhor estava trazendo para ele uma clareza da confiança que nós temos que ter em quem? Em Cristo. O que Pedro fez? Foi lá e obedeceu. E o que saiu naquele anzol? Conte-me. O que saiu? Um estáter. E aquele estáter, ele falou assim, dê a César o que é de César. Traduzindo para nós, os impostos que temos na nossa empresa que pagar, nós temos que pagar. Para que a gente possa andar certo como cristão. Sem burlar. Porque o Senhor vai nos dar condição para poder fazer isso. Mas nós temos que buscar o conhecimento. Lembre-se, quanto mais você pagar imposto, mais você está faturando. E uma coisa que as pessoas pensam, né? Empresa pequena não precisa de contador. Gente, eu vou ficar pagando contabilidade? Gente, a partir do momento que nós nos tornamos um empreendedor e nós somos cristãos, nós precisamos ter o conhecimento do que nós estamos fazendo. Sim, procure um contador da sua confiança, dê indicação, fale como é a sua situação hoje, para que você possa fazer um acompanhamento com uma pessoa que tem a competência. Por que eu estou falando isso dentro de uma rádio? Porque nós temos um alcance de mais de 25 milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo. E eu, como empreendedora, já fui prejudicada por não ter a clareza de um contador no passado. Por eu ouvir que não precisava de contador. E mesmo assim, o contador que na época eu utilizava de internet não era o suficiente para que eu andasse certa. E quando eu comecei a estudar, olha só a virada, quando eu comecei a estar em ambientes diferentes, quando eu comecei a procurar informação, eu comecei a estudar e vi, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu fui buscar informação. E aí eu fui entender que eu precisava de uma contabilidade realmente para poder estar tomando conta dos nossos negócios. Então, gente, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu precisei aprender na marra, sendo prejudicada. E eu estou trazendo isso aqui para vocês, você que é empreendedor, que está nos ouvindo agora, você está no programa Carta da Virada. E hoje nós estamos falando sobre um dos itens que empreendendo por um só propósito, na luz do Evangelho, na luz dos negócios, como lidar com pessoas, para que a gente possa ter clareza. Eu precisei ter prejuízo. Eu precisei investir em vários cursos para eu ter essa noção. E eu estou aqui passando para você. Para que você desperte, você que é empreendedor. Porque às vezes nós paramos e só reclamamos. Por que as coisas não acontecem? Mas em vez de nós reclamarmos, a palavra diz que nós temos que dar graças em tudo. Mas nós precisamos buscar o nosso conhecimento. O Senhor não vai fazer essa parte. E nós temos que estar associando juntamente tudo que nós vamos fazer junto com a luz do Evangelho. Quando eu falei na questão de pessoas, eu estava estudando esses dias uma palavra que está em Mateus 5, eu quero compartilhar com vocês. E algo me chamou a atenção. Tem várias passagens no Evangelho que você vai ler várias e várias vezes. E em algum momento, alguma delas pode te chamar a atenção mais do que outras, naquele momento que você está vivendo. E é isso que a gente consegue colocar em prática na luz do Evangelho. Porque você também precisa buscar informação na palavra. Deixe de comer somente nas mãos dos outros. Nós temos esse livre acesso ao Senhor. Nós temos livre acesso todos os dias com o Pai. E Ele nos mostra. E antes de eu vir aqui falar sobre isso na Carta da Virada, empreendendo por um só propósito, eu perguntei para Ele, Pai, o que é que o Senhor quer que eu fale?
Então, se eu estou trazendo esse tema hoje, é porque alguém que está ouvindo precisava dessa resposta, precisava desse ensinamento. E eu quero que você vá lá no meu direct, no Instagram, Viviane Fernandes 0, e me fale, essa palavra era para mim. Ou se você tem alguma sugestão de tema e quer que a gente traga aqui, entra no meu Instagram, Viviane Fernandes 0. Lá a gente tem mais tempo para conseguir falar sobre isso. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está assim, ó, em Mateus 5. Mateus 5, capítulo... Cadê? Capítulo 6 e o capítulo 9. O 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça. Essa sede de justiça não é olho por olho, dente por dente. Quando nós falamos de pessoas e nós estamos falando sobre negócios, você precisa entender sobre pessoas. Porque a justiça, quando você é feito com as suas próprias mãos, você está lá fazendo a justiça da lei. E o Senhor, Ele nos ensina outra forma de justiça, que é no amor. Porque quando você impõe algo para alguma pessoa, o nosso cérebro, ele gera uma química que, dependendo do que a pessoa viveu no passado, na sua infância, na sua adolescência, a reação dela vai ser fora do que você está esperando. Então, essa justiça é a justiça do amor, a justiça de compaixão, a justiça de entender sobre pessoas, de entender cada comportamento, de entender como eu falo com cada determinadas pessoas e com você mesmo. Você acaba entendendo sobre isso. Então, volta o quê? No conhecimento. E outra coisa, no verso 8, ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Gente, isso é muito forte. Limpos de coração. Aí a gente consegue puxar a palavra quando diz que nós temos que ser como criança para entrar no reino dos céus. Como nós temos vivido nosso empreendedorismo, o nosso pessoal, dentro da palavra. Você está conseguindo estar limpo de coração todos os dias? Não tem como eu falar que no meu serviço eu sujei meu coração e em casa eu não sujo, ou vice-versa. Por isso, entra o quê? O perdão de todos os dias. Uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente fala a carta da virada, da imersão presencial que eu faço, exatamente para que a gente possa ter o mecanismo, ter o método que já está na Bíblia, para que a gente limpe o nosso coração todos os dias. Isso faz parte até Jesus voltar. Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é o alvo, é o que eu estou comentando aqui com vocês sobre a palavra. Porque você pode dizer, Vivi, é muito difícil, mas Senhor Jesus não disse que ia ser fácil. Ele ainda disse, olha, vocês vão ter muita aflição aí, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E para nós encerrarmos, ele diz o 9 e o 10. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Vocês sabem o que significa? Busquem o significado do pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nossa, se fosse eu ia fazer isso, isso e aquilo. Nossa, você é muito bonzinho. Nossa, vão dar na sua cara. Posicionamento dentro do ser cristão, dentro do evangelho, não significa ser besta, ser bobo. Mas o posicionamento dentro das escrituras como cristão, ele é necessário. E tudo é um conjunto dessas palavras. Então eu quero orar pela sua vida agora, neste momento. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, o verdadeiro Deus. Senhor, se o Senhor colocou no meu coração para eu trazer essa palavra para os empreendedores que estão aqui de plantão nos ouvindo, indo para suas casas, eu te peço, Senhor, que ecoe na mente deles todas essas palavras, para que nós possamos colocar em prática, Jesus. Podemos sim, nós devemos ser a mesma pessoa
em todos os lugares, mas nós não conseguimos sozinhos, meu Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, derrame o teu bálsamo sobre todas as vidas. Derrame, Senhor, a sua sabedoria, Jesus, para que possamos todos os dias, embaixo da sua direção, tomarmos decisão. Mas as decisões que venham do alto. As decisões, meu Pai, que nos coloquem nos caminhos certos, para que possamos buscar conhecimento e fazer a diferença nessa terra. Deixar o nosso legado como cristão sem mancha, meu Pai. Sozinhos nós não conseguimos. Então eu declaro em nome de Jesus, toda a dádiva do Senhor venha ser derramada no coração, na mente dessas pessoas que estão nos ouvindo. E se assim o Senhor permitir, até a próxima quarta-feira, com o episódio 2 da série que nós estamos fazendo agora. Como lidar com pessoas no Evangelho e nos nossos negócios. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.